Beleza, pessoal? Mais uma vez aqui, né, gravando esse vídeo para vocês, falando mais um pouquinho aí sobre regras de negócio e agora situações de negociação. Momentos ali que você está dentro do PDV, momentos que você vai estar de frente para o cliente ali para estar negociando. Peço desculpa aí pela cara meio desarrumada hoje, mas ainda na rota aqui, hoje é dia de fechamento, mas não poderia deixar de gravar esse vídeo aqui para vocês. Muito bem, vamos lá. O que eu quero falar para vocês aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Hoje nós vamos falar sobre margem, sobre como calcular a margem de um cliente. Saber qual que é o percentual que aquele cliente trabalha de margem sobre os nossos produtos. Deixa eu transferir aqui para vocês, e aí a gente... Beleza, agora vocês já estão vendo na tela. Legal. Então, a gente tem uma situação aqui e a gente precisa responder a seguinte pergunta. E é uma pergunta viva, é uma pergunta que acontece todo dia aqui no PDV. Qual que é a margem que o cliente trabalha com nossos produtos? 10, 20, 25, 35%? Ou mais, ou menos? Qual que é o valor que esse cliente aqui, no caso Compre Mais, está trabalhando com a marca Três Corações? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é margem. E quais as diferenças ali entre margem, entre markup. A gente escuta muito isso dentro do PDV, né? Então, o que é margem? Margem é o lucro que a empresa tem obtendo com as vendas de alguma mercadoria. Então, como é que a gente calcula a margem? A gente vai saber a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Então, vamos lá. Como que é calculado a margem de lucro? Também conhecida como margem invertida, maquidal. Isso aí, de acordo com o momento do cliente ali, de acordo com o tipo de cliente, ele vai te falar dessa forma. Mas é margem. Primeiro a gente tem que saber qual que é a margem que ele está utilizando. Então, como é que é feita a conta? A margem é a porcentagem do preço de venda versus o preço de custo. Então, a gente primeiro vai calcular o lucro. Por exemplo, o preço que ele está vendendo ali um produto, ele comprou por R$30 e está vendendo por 45, R$15 é o lucro. Então, a gente vai pegar R$15, que é o lucro dele, e dividir pelo preço de venda. 15 dividido por 45. E aí, você vai multiplicar esse número por 100 para poder descobrir ali, para poder achar a margem, a porcentagem de margem. Por quê? Quando você simplesmente pega a sua calculadora aí, e você divide 15 dividido por 45, você vai achar um resultado de 0,33. Se você pegar e multiplicar por 100, vai dar 33%, ou 33,33%, que é a forma correta de se falar. E o markup, ele já pega o preço de custo, se você pegar os mesmos R$30 de custo e colocar 33,33%, vocês vão ver que não vai dar R$45. O markup, ele é o preço de custo mais a lucratividade desejada. Tem gente que fala assim, eu trabalho com 30%. Outros vão virar e falar assim, não, eu trabalho com 43%. Que vocês vão ver que muitas vezes as contas, elas simplesmente alteram os valores, mas no resultado final é o mesmo número. Então, a gente precisa entender a linguagem que o cliente trabalha, a linguagem que o cliente utiliza e qual que é a conta que eu vou utilizar com esse cliente, para a gente poder falar a língua do cliente e também conseguir fazer a negociação de forma correta, tanto para a nossa empresa quanto para o cliente. Então, vamos lá para esse problema aqui, em linhas gerais, né? O que esse problema nos fala? Que o Compre Mais compra o Três Corações por R$ 41,57 o quilo. E vende cada pacote de 500 gramas por R$ 25,98. E a gente quer descobrir qual que é a porcentagem de lucro, ou seja, qual que é a margem que o Compre Mais está trabalhando com a Três Corações. No caso aqui, com o café Três Corações. Tem duas formas de você fazer essa conta.
duas, né? Tem várias, na verdade, mas tem duas que são bem comuns e são as mais fáceis da gente utilizar. A primeira, você, em qualquer uma delas, você vai precisar unificar os produtos. Se você for trabalhar em quilos, você vai ter que transformar todas as unidades em quilos. Se você vai trabalhar em grama, você vai em gramatura, você vai ter que transformar todos os preços em gramatura. Nesse caso, eu vou transformar tudo para quilo. Ou seja, se 25,98 é 500 gramas, vezes 2, 51,96, que então é o preço de venda. O lucro desse produto é 51,96 menos 41,57, que é o preço de compra, 10,39. Beleza. Esse é o lucro dele, 10,39. 10,39, que é o preço de... é o lucro. Dividido por 51,96, você vai achar o número aí de 0,199999 na sua calculadora. Multiplica esse número por 100, arredondando 20% de margem. Aqui nós temos a margem do produto. A fórmula que eu gosto de fazer a conta é um pouco mais direto. Eu pego o preço de custo do produto, 41,57, e divido por 51,96. E coloco menos 1 na frente. No caso, na hora que você vai olhar o número ali, você coloca o menos 1 para poder tirar o número de fração para inteiro. E aí você vai obter o resultado, os mesmos resultados, de 20%. Essa fórmula aqui eu acho mais fácil. Eu pego o preço de custo e divido pelo preço de venda, 51,96. Quer ver? Vamos fazer na calculadora para a gente poder experimentar fazer dessa forma. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora para vocês. Isso. Calculadora na tela. Então, vamos lá. 41,57, que é o preço de custo. Eu vou dividir pelo preço agora de venda, que é 51,96, que é o 25,98 vezes 2. Todo mundo acompanhando aí? 51,96 é igual 0,80 menos 1 é igual a 19,9996, que é os 20% que eu estou falando com vocês. Beleza? Então, temos várias formas da gente fazer esse cálculo. Como eu falei com vocês, a outra forma, primeiro a gente acha o lucro, que é 10,39, divide pelo preço de venda, 51,96, 19,999 vezes 100, 19,999. Arredondando aqui os números, porque aqui tem várias casas decimais, é 20%. Beleza, pessoal? Então, sempre a matemática, ela exige que a gente exercite. Se você não praticar, você vai esquecer. Então, um ponto que é bastante importante é a gente praticar. Mesmo que talvez na sua situação do dia a dia você não precise fazer essa conta, procure saber com o seu vendedor que atende a sua região. Meu caro, qual que é a tabela de preço hoje de cafés? Qual que é a tabela de preço hoje de cappuccino? Qual que é o preço que esse cliente aqui trabalha? Qual que é a margem que ele está trabalhando aqui nos nossos produtos? Você vai exercitar essa fórmula no seu dia a dia, para que você possa manter isso vivo dentro de vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Até um próximo vídeo aí. Espero em breve a gente poder se encontrar no nosso mercado. Até mais.